livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 11. Nós vamos ler do 11 até o 15. Pode acompanhar, fica à vontade, meus irmãos. Eu vou lendo aqui, que nos diz assim: Abraão e Sara, já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velho, tenho o meu Senhor, o Senhor meu, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e a Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Agora, meus irmãos, segura essa história aí, de Sara e Abraão, e eu gostaria de convidar aqui para mudarmos para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos, vamos ler um pouquinho mais aqui, primeiro de 11 a 24. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 11 a 24. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, e à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher, avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficaras mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, admirava-se de quanto se demorara no santuário, mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tiveram a visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. 24. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular meu opróbrio perante os homens.
Seguindo agora em Lucas, o evangelista também nos relata, logo em seguida, a gravidez miraculosa de Maria. E no versículo 26 está escrito: no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde estava, a disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria o anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te converterá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Diante desses 3 textos, meus irmãos, que nós acabamos de ler, assim como eu falei no início, eu quero conectar essas 3 histórias, que têm em comum algumas particularidades humanas. E eu quero compartilhar nessa noite essas particularidades e com o título para esse sermão dessa noite, esse aprendizado, entre a fé e a razão. Por que entre a fé e a razão? Porque foi a vivência, a experiência que essas 3 mulheres viveram. E aqui nós podemos ver claramente, nessas 3 histórias, a primeira, de Sara e Abraão, aonde nós vemos ali no capítulo 18, a chegada do Senhor Deus e 2 anjos, por volta do meio-dia. Um horário que no deserto era o horário aonde as pessoas que estavam passando ali pediam um repouso, um refrigério, uma água fresca, um descanso. Abraão, ao ver essas 3 figuras, imagina-se que seria 3 viajantes. E, obviamente, ele vai até eles. Sara fica ali à porta da tenda, Abraão conversando, só que, para a surpresa de Abraão, era Deus e 2 anjos. E nessa história que nós acabamos de ler, aonde Sara, com a natureza humana, assim como todos nós temos, crise emocional, medo, falta de fé, tudo isso já tinha passado pela vida de Sara. E por que tudo isso tinha passado? Como nós muito bem conhecemos a história,
Sara, assim como diz, ela já tinha aqui por volta de 100 anos, os seus costumes haviam se cessado. No texto, ela, ouvindo ali, começa a fazer um questionamento na sua mente. É o que acontece em nossas vidas, muitas das vezes, quando a situação nos coloca entre a fé e a razão. E ela começa a pensar, mas, espera aí, meu senhor, né, idoso, nós já não temos mais a intimidade pela idade. Meu costume já cessou. Como que vai ser essa história? Né? Só que, nesse momento, o que é bom reforçar que Sara já tinha essa promessa. Né? Abraão já cria nessa promessa. Mas Sara, no seu íntimo ali, falou, não, eu estou esperando há muito tempo. Talvez ele esteja equivocado. Ela não reconhecendo ali o seu Senhor Deus, esses dois anjos falaram, não vai acontecer não. Está uma coisa errada, né? Pela via natural aqui, ela esqueceu da presença e do ato de Deus em sua vida. E Sara começa no seu íntimo ali, né, a pensar isso de uma maneira, óbvio que a Bíblia não expressa, mas rindo com aquele sorriso e até irônico. Logo em seguida, o Senhor Deus, que conforme também está no livro de Mateus, que Ele conhece, também está no salmista nos traz, conhece os nossos pensamentos, Ele fala, olha, Abraão, que pena, né? Sara riu da promessa, mas daqui a um ano, eu voltarei e Sara estará com esse filho. E Sara, percebendo ali rapidamente, ela ainda, o que ela tenta fazer? O que a gente faz naturalmente. Veja bem, não foi bem isso que eu quis dizer. É natural. Isso não mudou desde Sara até nós. Quando nós equivocamos, damos aquela escorregada, rapidamente a gente tenta consertar. E Sara tentou, ele falou, riu, você riu. Né? Mas vejamos, daqui a um ano, nasce o filho de Sara, obviamente, Isaac. Todos nós conhecemos a história. E aí eu quero, né, transportar para Lucas. Mas antes disso, eu quero aqui reforçar 3 pontos, 3 lições que essas histórias nos trazem. O primeiro é os propósitos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quer eu queira, quer você queira, qualquer um aqui, com a sua consciência, às vezes, de poder, não podem ser frustrados. E o melhor, assim como o apóstolo Paulo nos trouxe, os planos de Deus, eles têm um recheio, um tempero especial. Misericórdia e graça. Foi o que aconteceu na vida de Abraão, de Sara, com o cumprimento. E aí, assim como está escrito, aos Romanos 8, 28, né? E sabemos que Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, o primeiro ponto é, o propósito de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir, meus irmãos. Agora, diante do propósito de Deus, tem um comportamento humano, inevitavelmente. Tem um comportamento humano. Teve o comportamento de Sara, que o Senhor Deus teve misericórdia e graça, se cumpriu todo o ciclo, né? Passou por Davi, que o meu amigo e irmão José Alberto gosta muito sempre, e relata sempre, compartilha, não só aqui, mas em outras oportunidades também, a história de Davi, que um homem que nos inspira muito com tudo o que aconteceu na sua vida, um homem segundo o coração de Deus.
e vem até chegar aonde? João Batista, né? Vem de João Batista, descendente de Davi, descendência de Davi, que é o que nos traz para o relato de Lucas, e novamente, não muda a história. Depois de todo esse relato, sendo Zacarias um sacerdote, indo ali, no capítulo 1, como foi escrito, cumprir aquele ritual, aquele processo, né, de se apresentar, que tinha um sorteio, se apresentar diante de Deus. E aqui Lucas não detalha, assim como nós vimos em Gênesis, mas para o anjo Gabriel ter trago esse cumprimento de Deus, para Zacarias ficar mudo, desde aquele momento comunicado, até a circuncisão de João Batista, é óbvio, está nítido, o texto também nos expressa isso, que Zacarias passou pelos mesmos temores, as mesmas dúvidas passaram na mente e no coração de Zacarias, assim como passou na mente e no coração de Sara. Senão não teria outro motivo, né, para o Senhor Deus falar: olha, Zacarias, vai ficar mudo, vai ficar sem falar. Imagina a situação de Zacarias, se põe no lugar. Vivenciou com Isabel, prima de Maria, todas as orações. Nós que somos esposos aqui, sabemos, né, que as nossas esposas, não raramente, né, costumam orar mais que nós, às vezes nos motivar, por exemplo, né, ela não nos faz isso. Imagino o quanto Isabel deve ter orado ali, deve ter chorado, deve ter clamado, deve ter apresentado ali para Zacarias, crise emocional. Ou vocês acham que a vida de Isabel foi tudo maravilhosa? Mesmo a palavra de Deus nos relatando que eles eram um casal que andava no modelo reto, segundo os preceitos de Deus. Com a misericórdia de Deus, era um casal, por isso que Deus escolheu, que andava segundo os preceitos de Deus. Mas, obviamente, Isabel passou por tudo isso, tudo que Sara passou. E, não diferente ali de Sara, Zacarias fala: olha, vai ser difícil isso acontecer, novamente. Vai ser difícil, e aí novamente vem o comportamento humano. Qual o comportamento humano? Que talvez não aconteça com você, ou com vocês, com quem está também acompanhando ou vai acompanhar essa palavra. Mas já aconteceu comigo. Nenhuma, nem duas vezes. Crise emocional, medo, frustração, incredulidade, fé e vivência de milagres. Esse comportamento humano, ele é intrínseco à nossa vida aqui nessa terra. E Lucas nos relata também, como nós lemos, a história, né, que todos nós conhecemos, uma das histórias mais lidas na Bíblia, da jovem Maria. Maria, né, imagina aquela transição ali, que era uma jovem, de adolescência, né? E nós que temos filhos, imagina a situação. O anjo Gabriel, o mesmo que foi lá, falou com Zacarias, né? Assim como o anjo que falou, o Senhor Deus, os dois anjos falaram com Sara, agora chega para Maria e fala: olha, você vai ficar grávida, né? Sua prima já está grávida do que vai ser o antecessor do seu filho, Jesus Cristo. Ele vai cumprir o que Isaías trouxe, ele vai levar as boas novas e vai preparar caminho para esse que será o teu filho, Jesus. A salvação para todos. Agora, Maria, com isso, né, imagina você ouvindo, um fato extraordinário, mas de novo, passa os temores, né? Vem novamente
o comportamento humano na vida de Maria. Mas essa jovem, que o Senhor Deus conhecia, e está escrito também o relato, ela tem um comportamento diferente. Ela conseguiu ter um comportamento totalmente, apesar de todos os sentimentos, diferente de Sara, diferente de Zacarias. Isso nos leva a refletir que às vezes a gente nos pegamos muito com a experiência, com a bagagem de vida, com o conhecimento, o intelecto que nós temos, mas o que realmente faz a diferença em nossas vidas é a presença do Espírito Santo de Deus. E aquela jovem estava muito conectada a Deus, tinha uma vida espiritual, ela tinha uma vida com Deus, que mesmo sendo uma jovem, ela falou, é desafiador, é difícil, mas eu creio no impossível de Deus. E esse impossível de Deus, que passa da promessa que Deus fez a Abraão, até chegar a João, que preparou o caminho para Jesus, que batizou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava sempre, sempre, sempre recheado também do impossível de Deus. E aí quando nós lemos lá, em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, o Senhor Deus, ao ouvir ali o relato, o pensamento, fazer a leitura do pensamento de Sara, diz, acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Em outras palavras, o que é impossível para mim? Porque a nossa limitação, de novo, o nosso comportamento humano, ele sempre vai tentar racionalizar Deus. E aí, eu gostava de falar isso para os adolescentes, quando eu dava aula para adolescentes na igrejinha, no Campos Elíseos ali, na Assembleia de Deus. Eu falava para eles sempre, a maior irracionalidade do homem é quando ele tenta racionalizar Deus. É quando você tenta falar para ele, não tente trazer Deus para a sua realidade, para o seu, para o meu, para o nosso mundinho. Acabou. Não faça isso. Não faça isso. Não há nada. E Deus falando, não há nada impossível para mim. E o que é muito bom, que a palavra de Deus faz que em Lucas 1:37, nesse contexto aí, aonde o anjo falou, João Batista nasceu, João Batista preparou o caminho para Jesus, aconteceu o impossível de Deus na vida de Zacarias e Isabel. Não aconteceu o final da história, eu acho que óbvio, que tem muitas semelhanças histórias. Abraão foi levar Isaac para o sacrifício. Aquela cena que todos nós conhecemos. Prepara ali o altar, a pedra. Quando ele está levando Isaac, todos nós sabemos o que o anjo de Deus fala para ele. Abraão, eis aqui o cordeiro que você vai sacrificar. Tá bom, já entendi, você crê. Com João Batista, a história, imagino eu que Zacarias e Isabel, deve ter pensado, falou, olha, João Batista vai ser perseguido, está sendo perseguido, que João Batista estava pregando para uma geração muito ímpia, não diferente de hoje, no tempo de Herodes, era perseguido terrivelmente por Herodias, esposa de Herodes, ex-esposa do seu irmão, um contexto difícil. Mas eu lendo a Bíblia, eu sempre trago assim para a realidade que eles falavam, olha, Jesus, ainda mais, imagina, sendo primo do Salvador, ele não vai morrer. O propósito de Deus se cumpriu. Eu tenho certeza, crendo na Bíblia, que Zacarias e Isabel reconheceram o propósito de Deus, mas não foi fácil. João Batista teve, como nós sabemos, foi encontrar com o Senhor Deus de uma forma muito brutal para a leitura humana, onde ia ter uma cabeça decapitada, e servida numa bandeja, em meio a uma festa.
mas simplesmente cumpriu o propósito de Deus. E o Senhor Jesus, né, com Maria, que sabendo, né, toda essa situação, tendo todos esses medos, vivenciou também da forma que nós sabemos, o cumprimento da palavra de Deus. Lucas traz para nós a resposta desse impossível aqui, que está em Lucas 1,37, que aí já é uma resposta lá para o início, que está escrito, Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que o Senhor Deus prometeu, de novo, meus irmãos, vai se cumprir. É fato, quer creiamos ou não, mas vai se cumprir. E dando sequência aqui para a conclusão, que nós falamos do propósito de Deus, dos comportamentos humanos, e do vivendo o impossível de Deus, dentro desse impossível, o que é extraordinário também, que Deus relata com essas 3 histórias, que lá, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele traz também a conclusão, o fechamento dessa história, que está escrito aos Gálatas 3:16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes. Por que Paulo diz isso? Nós sabemos, questão de Ismael, como se falando em muitos, porém, como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Irmãos, que coisa extraordinária, né? Que quando você lê a palavra de Deus, começando ali de Gênesis, óbvio que Gênesis 3:15 lá, mas pegando ali de Sara, a história vem se conectando, né? Vem passando, passa por Davi, chega a João Batista, né? De João Batista, chega a Jesus Cristo, e o propósito de Deus se cumpre, ao ponto de Paulo trazer essa conclusão para nós. É extraordinário. O Senhor Deus é início, meio e fim. Não tem lacuna. E para a conclusão, caminhando aqui para a conclusão, eu gostaria de ler com os irmãos aos Filipenses 4, versículo de 6 a 7. Talvez aqui vai estar numa versão diferente. Aos Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí por isso que eu tomei a liberdade de colocar o título dessa mensagem de hoje, Entre a Fé e a Razão, que é discutida em nossa mente e nosso coração, que cria toda essa ebulição diante dos propósitos de Deus, que não podem ser frustrados, que são cumpridos com graça e misericórdia, assim como foi cumprido desde a promessa de Abraão até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irá se finalizar conforme está escrito, e João assim, não João Batista, João o apóstolo, assim o relatou na ilha de Patmos, em Apocalipse. Nós, nessa jornada com o Senhor Deus aqui, vamos ter comportamentos, né, com crise emocional, ansiedade, frustração, incredulidade. Vamos ter momentos de fé, e mais algo que eu gostaria que você deixasse guardado em seu coração nessa noite. Novamente, como está escrito aqui em Lucas 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E que nós, no versículo 38,
possamos falar como Maria, que teve um comportamento inicial semelhante a Sara, semelhante a Zacarias, mas ela fechou de uma forma diferente ao ouvir o anjo. No 38 ela disse: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meus irmãos, nesse momento, ou nos momentos, entre a fé e a razão, que nós possamos dar essa resposta, assim como Maria deu. Quando dizer não, não é uma opção, quando é preciso nós enfrentarmos todos os comportamentos que é natural a nossa descendência adâmica, que nós possamos pensar que o impossível, ele se realiza quando nós cremos em Deus. Crê em Cristo Jesus. Na dúvida, é como aquela recomendação de trânsito, mas muito melhor. Na dúvida, lembre-se, Deus nos ama, apesar do que somos. Apesar do que eu sou, apesar do que o Roberto é, apesar do que o Marcos é, do que a nossa irmã Fátima é, do que o José Alberto é, do que o Vitão que está ali fora é, apesar do que somos, Deus nos ama. E Ele tem um amor inexplicável, que foi concretizado, realizado em Cristo Jesus, que teve a história que passou e está relatada aqui pela importância que teve na vida de Maria. Ele realiza milagres pelo seu amor, de uma forma inexplicável, na minha, na sua e na nossa vida. E eu gostaria de pedir, agora não sei se está todo aqui, né, se seria possível o Roberto trazer de novo aquele cântico, uma oração, me leva para casa. Sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, mesmo sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais?
me amar.